Muito bem, agora nós já estamos gravando, tá? Então, pessoal, então, muito mais do que um curso, eu prefiro chamar de uma escola de formação bíblica. Por que, que é uma escola de formação bíblica? Porque nós não vamos só trabalhar o conteúdo em si, nós vamos trabalhar as chaves de leitura que nos ajudam na compreensão desses conteúdos, tá bom? E que nos vai, claro que a finalidade não é simplesmente ter conhecimento especulativo, né? Mas é muito mais ter uma compreensão dinâmica da palavra de Deus e transformar isso naquilo que eu falei para vocês que o Papa chama de teologia orante. Quer dizer, sermos capazes de pegar as Sagradas Escrituras e rezarmos com ela. Né? Como, por exemplo, o Evangelho de hoje, né? Nós vivemos a liturgia, o Evangelho diz que ninguém acende uma lâmpada e esconde ela. Então tem toda uma mística, né? O que é essa lâmpada escondida? É a nossa fé que muitas vezes fica reservada a um âmbito social muito fechado, né? A casa, o grupo, a minha pastoral, a minha pequena igreja. E, na verdade, o Evangelho é uma perspectiva universal, escatológica, e que deve ser gritada para o mundo todo através da nossa vida, em primeiro lugar, através do nosso testemunho e também através do nosso jeito de sermos irmãos e irmãs com todos, né? Independente de cor, de raça, de qualquer outra coisa que possa querer diferenciar nós uns dos outros, tá bom? Bom, muito bem, Mário, Johnny, bem-vinda, viu? Boa noite. Então, assim, na aula passada nós começamos a buscar entender que a Bíblia, como nós temos hoje, a nossa Sagrada Escritura, nós temos hoje, ela passou por processos, e antes de ser nossa Bíblia, como nós entendemos, ela foi uma expressão da fé de um povo, que foi o povo judeu. Esse povo judeu, nós chamamos judeus, esse povo que, na verdade, são os israelitas, que os romanos, quando dominaram aquela região... Ô, Joina, boa noite, Deus abençoe, bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Salve minha irmã. Jesus e Maria. Amém, salve Maria. Então, assim, gente, a Bíblia, antes de ser uma Bíblia como nós a temos hoje, ela era uma Bíblia de um povo diferente do nosso, dos judeus, esses israelitas, de uma tradição muito antiga, de uma visão de mundo muito diferente da nossa, de uma percepção cultural muito diferente da nossa, mas que foi gerando uma capacidade de poder interpretar a relação de Deus com os homens. Desoneide, você quer falar? É só um probleminha aqui no meu celular. Eu estou tentando ajeitar aqui, mas pode continuar, estou lhe ouvindo. Certo, obrigado. Então, assim, esse povo judeu, de uma tradição milenar, foi transformando, as tradições orais sobre a fé em tradições escritas. E isto é que é a Sagrada Escritura. Deus revelou o seu caráter divino a um grupo social, que são os israelitas, que começa ali com Abraão e depois vai em diante, né? E essas tradições, primeiro, elas foram orais, elas passavam de pai para filho de forma intermitente. Com o tempo, essas tradições se transformaram em tradições escritas. Deixou-se de ser só fala e passou a ser escrita. Quando se transformou em escrita, ela então se fundamentou como as Sagradas Escrituras. Nós chamamos de Micrá, a Bíblia dos Hebreus. Os hebreus, né, que são os mesmos israelitas,
eles produziram duas versões da Bíblia. Uma versão em língua hebraica, que é a chamada Bíblia hebraica, que é a Tanakh, que tem a Torá. Por que se chama Tanakh? São as abreviaturas, né, de Torá, que é Tan, Nebim, que são os livros proféticos, e Ketubim, que são os livros sapienciais. Então, por isso se chama Tanakh, Torá, Nebim, Ketubim, né? É uma Bíblia em língua hebraica. Só que os judeus, por causa de um contexto histórico, os judeus tiveram que sair em grande parte da Judéia fugidos por causa das grandes perseguições do Império Grego, que queria impor a religião deles à força, uma religião idolátrica. E os judeus são muito ortodoxos, muito fervorosos. Então eles fugiram e fundaram várias colônias no mundo civilizado e conhecido da época, que era o norte da África, o sul da Europa e o Mediterrâneo. Então, uma colônia judaica se destacava em especial, que é na cidade de Alexandria, no Egito. Lá, os judeus, com o passar dos anos, né, 150 anos depois, os judeus sentiram a necessidade de produzir uma tradução da Bíblia, dos escritos sagrados, para a língua grega, porque só tinha em hebraico. E aí eles formaram uma segunda tradição bíblica, que nós chamamos de Septuaginta, ou a Bíblia dos 70, que é uma Bíblia em língua grega. Qual é a diferença? Na Bíblia hebraica, nós temos alguns critérios definidos para que ela seja reconhecida como escritura sagrada. Mas lá eles tinham apenas 39 livros. Quando os judeus de Alexandria resolveram fazer a sua tradução, eles colocaram 7 livros a mais, que foi Judite, Tobias, Baruque, os 2 livros dos Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Agora pensem bem, qual é o certo dos dois? Todos os dois estão certos. Esses livros eram livros de cultos litúrgicos. Eles tinham que ser livros associados à vida litúrgica das comunidades. Os hebreus, que moravam no território de Israel, no reino de Judá, eles usavam determinados livros, os que estão na Bíblia deles, que é a Tanakh hebraica. Os judeus da diáspora, que é das colônias, né, os que moravam em outros lugares, eles usavam uma outra tradição em língua grega, com alguns livros a mais, que são esses livros chamados deuterocanônicos. Né? Os livros deuterocanônicos quer dizer que fazem parte de uma segunda regra para definir os livros inspirados, tá certo? O tempo passou, né, e nós chegamos no período em que surgem os cristãos. Quando os cristãos apareceram pelo mundo, o fundador do movimento da espiritualidade da religião cristã é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não escreveu nada. Ele deixou isso para a sua comunidade escrever os seus registros. Ele falava o aramaico, ele não falava grego, e nem latim. Naquele filme do Mel Gibson ele fala em latim, né? Mas ele não falava latim, tá certo? Pelo menos não tem nenhum registro bíblico que diga que Jesus falava latim. Então, Jesus falava o aramaico, mas a língua litúrgica é o hebraico. Olha, vejam bem, vejam se vocês entendem. Nós usamos o português para tudo, né? A gente usa o português para falar, para escrever, para cantar, para rezar. Os hebreus não. Eles usam para falar o aramaico. É uma língua grosseira, pobre. Mas quando eles vão colocar alguma coisa na liturgia, eles colocam em hebraico, que é uma diferença. Há uma dialetação diferente. O hebraico ele é mais conciso, ele é mais bonito, polido.
Então, eles fazem essa diferença. Para falar, eles falam um dialeto pobre, rústico, mas na hora de escrever e na hora do culto eles usam o hebraico. Então, a Bíblia dos judeus é hebraica. E na colônia de Alexandria, eles passaram a usar o grego. O que foi que a comunidade cristã fez? Ela, principalmente Paulo, que é o grande escritor do cristianismo primitivo, Paulo, sempre que usou alguma referência bíblica do Antigo Testamento, Paulo sempre usou a referência grega. Os evangelistas, com exceção daquelas passagens de Marcos, que ele coloca na boca de Jesus frases em aramaico, por exemplo, Talita cum, éfeta, tem alguma outra aí que tu lembra? Né? Algumas coisas assim para mostrar que Jesus falava aramaico. Fora aquilo dali, tudo está em grego. Então, o Novo Testamento é grego. Então, quando os cristãos foram definir qual versão do Antigo Testamento eles usariam para compor as Sagradas Escrituras cristãs, eles tinham duas. Eles tinham a hebraica e tinham a grega. Mas eles preferiram a grega, porque era mais completa, tinha uma linguagem mais acessível, porque o mundo todo falava grego, gente, o mundo civilizado da época. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de escolaridade na época falava o grego, que o grego era a língua cultural, como hoje, por exemplo, é o inglês em grande parte do mundo. Então, a comunidade cristã fez a preferência por usar o grego, a Bíblia grega, e não a Bíblia hebraica. Tá certo? Então, com isso, nós juntamos os livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas e o Apocalipse, tudo em grego, com uma versão do Antigo Testamento em grego, a chamada Septuaginta. O cristianismo caminhou assim até o século XVI. Quando chegou no século XVI, começou um movimento por parte de alguns intelectuais do clero, mas insatisfeitos com aquilo que a igreja apresentava na época. A igreja passava momentos difíceis. Havia corrupção no clero, havia questões doutrinais muito controversas para a época, até mesmo escândalos, né? Então, um grupo se insurgiu contra isso, e aí, nessa tentativa de fazer uma reforma na igreja, foi criando uma ruptura. Daí nasce o que nós chamamos de tradição reformista, né? Que são os evangélicos. Ô Raimundo, boa noite, bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Nós estamos aqui falando das Bíblias, né? São tantas Bíblias, né? Então, os evangélicos, o que foi que eles fizeram? Mesmo uma crítica perene à igreja, mas eles adotaram a mesma definição bíblica da Igreja Católica. Lutero usava a mesma Bíblia da Igreja Católica. Só que, com o passar dos anos, já no século XVIII, alguns movimentos resolveram radicalizar. Então, o Novo Testamento continuou o mesmo Novo Testamento definido pela Igreja Católica, que são os 27 livros do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, os evangélicos, né, a tradição reformista, resolveu que deveria usar um que estivesse mais próximo das fontes originais da fé, e correu para a Bíblia hebraica. Então, por isso, existe uma diferença entre a Bíblia que nós católicos usamos e a Bíblia que os evangélicos usam. Os evangélicos usam uma Bíblia que tem 7 livros a menos que o nosso, porque eles adotaram o Antigo Testamento hebraico, e nós adotamos o Antigo Testamento grego. Isso aqui, eu acho assim, é uma opinião, né? Os livros que nós temos, como
O Eclesiástico. O Eclesiástico é um livro lindíssimo. Os livros dos Macabeus são livros que falam da história das guerras de libertação do povo. O livro de Tobias, que fala sobre o arcanjo Rafael, é a única passagem da Bíblia que fala sobre o arcanjo Rafael. É lindo. Aí nós temos Judite, que é uma novela, né? Nós chamamos de Midrash, é uma novela bíblica muito bonita, com uma mensagem muito bonita. Nós temos o profeta Baruque, e nós temos um dos livros mais bonitos da Bíblia, mais eloquentes, que é o livro da sabedoria, que fala sobre o verbo eterno, né, sobre a sabedoria. Né? Então, assim, eu acho que quem perde é quem não tem. Né? Mas, claro que isso não joga ninguém no inferno. Mas, por exemplo, os nossos irmãos da Igreja Ortodoxa, eles usam a Bíblia que tem mais livros do que a nossa, porque eles usam vários apócrifos como livros inspirados, né? Mas a Igreja Católica teve um discernimento longo, foram 4 séculos de debate para poder definir quais eram os livros inspirados. O que são os livros apócrifos? Vocês talvez já tenham ouvido falar, porque os evangélicos acusam os católicos de terem livros apócrifos na sua Bíblia. Mas nós não temos livros apócrifos. Nós temos livros chamados deuterocanônicos, quer dizer, livros que vêm do segundo cânon. Cânon é um termo técnico grego para indicar um instrumento de medida, o que mede se tem validade ou não. Então, para os evangélicos, os 7 livros que eles não têm e que nós temos, para eles são apócrifos. Mas um apócrifo, a definição de apócrifo é livro oculto, ou seja, eram livros que eram lidos de forma pessoal. Então, não se usava no culto público, se usava no culto doméstico. Por exemplo, em casa, os pais liam os seus filhos, a família reunida lia as histórias apócrifas. E nem todos os livros entraram na Bíblia. Por exemplo, um livro chamado O Pastor, de Hermas. Hermas foi um discípulo de São Paulo. Esse livro, O Pastor de Hermas, é um livro dos mais famosos do cristianismo primitivo. E não entrou na Bíblia, né? Por quê? Porque o escrutínio, o discernimento espiritual da igreja, que definiu os 27 livros do Novo Testamento, foi uma coisa assim, muito ligada à questão mesmo de saber se realmente aquilo vinha de Deus ou se tinha um pedaço humano naquilo. Então, tudo que eles percebiam que poderia transformar a mensagem em uma mensagem equivocada ou alguma coisa assim, que poderia trazer confusão ou alguma fala que pudesse colocar um pensamento filosófico grego, né, pagão, gnóstico, tudo isso eles tiravam para não correr o risco da gente acabar entrando em descenso, né, e aumentar ainda mais a questão das discussões sobre a validade e a inspiração dos livros que estão na Bíblia. Alguma pergunta até aqui? Para mim, até agora está bom. Tá bom? Tá dando para entender, né? Muito bem, Naíssa, tá olhando aí, Naíssa, tá tudo certinho? Jesus usou o grego, o grego só o antigo. Não. O Leão tá aqui comigo, né? Tá perguntando se Jesus usou a Bíblia grega. Não, Jesus usou a Bíblia, a Bíblia que, na verdade, no tempo de Jesus não tinha uma Bíblia fechada, havia os escritos, como a gente pode ver no Evangelho de Lucas, que Jesus vai à sinagoga, pega um rolo, porque as sinagogas eram as igrejas locais. Então, eles tinham, nessas igrejas, uma sala com os rolos, os livros estavam em rolos, que eram papiros, né, que é um papel muito grosseiro, ou então até mesmo em peles de carneiro. Eles secavam e faziam a escrita. E esses rolos eram guardados
num depósito na sinagoga, e o pregador ia lá e escolhia uma passagem, se não fosse alguma festa do ano, ele escolhia de forma avulsa, né? E depois pregava. Então, os textos que Jesus usou para pregar, que ele leu, sempre foram textos em hebraico, tá bom? Jesus não chegou a conhecer do ponto de vista histórico, claro, né? Do ponto de vista espiritual, Jesus é a inspiração, né? Mas do ponto de vista histórico, Jesus só conheceu escrito em hebraico, tá bom, gente? Não conheceu a versão grega, tá bom? Muito bem. Eu acho que sobre a nossa introdução à Bíblia, as falas gerais podem ser só essas, né? A gente entender, então, se alguém perguntar para você se você conhece a Bíblia, você pode perguntar qual Bíblia você está falando, né? Porque tem a Bíblia hebraica, tem a Bíblia grega, tem a Bíblia cristã, tem a Bíblia protestante, tem a Bíblia ortodoxa, né? Tem a Bíblia síria, né? Da comunidade síria-libanesa, e por aí vai, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão assim, ela é muito mais, né? A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, mas ela é muito plena. Então, em todas as culturas existe sempre uma expressão da verdade de Deus, né? Ô, Paulo, Oi, deixa eu fazer uma irmã. pergunta. Fazer uma pergunta. Eu estou aqui também acompanhando aqui pelo, né? Gosto de ir pesquisando. Falando, estou pesquisando também. Por que que eles falam que ou pode ser escrito errado, não sei, a palavra dos 7 livros, né? A mais da Bíblia Católica, a palavra a mais. A mais. Ah, entendi. Não é preciso responder mais, não. Entendi. Entendi, matei a charada. Obrigada É, aí. na verdade, quem fala que é a mais, só existe 2 grupos que falam que a Bíblia Católica tem livro a mais. Quais são os grupos? Os evangélicos, porque não tem, e os próprios israelitas. A Bíblia israelita não tem. A Bíblia israelita tem só 39 livros. O Antigo Testamento, porque não existe, os israelitas, a maioria não é cristão, né? E os evangélicos, o Novo Testamento é totalmente igual ao nosso. O que muda é a tradução, mas os livros são os mesmos. Mas o Antigo Testamento é que é o ponto de discordância, porque a Igreja Católica ficou com a versão grega que tinha no seu cânon esses livros a mais, né? E a versão hebraica que os evangélicos preferiram ela acabou perdendo, né, a riqueza desses livros, né? Mas Quem não tem realmente perde a riqueza, porque eles são riquíssimos. sim, são livros lindos, né? O livro de Judite, uma mulher que liberta o povo, né? Até a Anaísa está fazendo o TCC dela sobre o papel da mulher na liturgia. Tá aí, Judite, ó. Judite foi lá, assumiu o povo todo com medo e Judite foi lá e matou o chefe inimigo, né? E foi um sinal de bênção, de libertação para o povo. O livro de Tobias é um livro lindo que fala de uma família muito fiel, os conselhos de um pai para o filho. Gente, é muito lindo, né? Os conselhos que o velho Tobit dá para o seu filho Tobias. É o único livro da Bíblia que fala do arcanjo Rafael, é o livro de Tobias, né? Que é o arcanjo que cura as nossas doenças, né? É o Rafael. E nós temos também os livros de sabedoria, que é uma verdadeira filosofia teológica, né? E aí também o que é o Eclesiástico? É um livro de um professor que está ensinando os jovens a fugir do paganismo. Muito Muito bonito o livro bonito. do Eclesiástico, né? E eu vou aproveitar o ensejo e perguntar se vocês estão lendo a Bíblia. Começaram a ler? Eu comecei. Começou, irmã? Eu comecei. A nossa proposta é a gente ler a Bíblia até o fim do curso, tá bom? Todo mundo Certo. lendo um pouquinho. Viu, Zé Carlos, a Mileide, Diana, a E dona Paulo? Alzemira. Eu já comecei, faz tempo. Muito bem. E Paulo?
Oi, dona Zenha. Diante de todas essas Bíblias, por exemplo, às vezes a gente tem até um conhecimento, mas, por exemplo, rapidamente a gente precisa adquirir uma Bíblia. Como é que eu posso identificar uma católica de uma evangélica assim com uma certa rapidez, por exemplo? Olha, Tem algo que às tem. vezes a gente não lembra os autores, né? Sim. Não, o que a senhora faz é o seguinte: Tradutor, na a verdade. gente pode ir pelas editoras. As editoras por exemplo, quem produz Bíblias em português da Igreja Católica? A, a editora Vozes, a Paulus, a CNBB, a Ave Maria. Então, se tiver o nome de Maria, saiba que já é católico, viu? Que o evangélico ele não é muito fã, não, de Nossa Senhora, né? Mas, assim, uma forma também mais tranquila é assim, se a senhora perceber, a senhora pega a Bíblia e olha o índice, no índice da Bíblia, do Antigo Testamento. Se não tiver o livro dos Macabeus, ou então Tobias, é evangélico. Agora, uma Bíblia boa para a gente estudar, a melhor Bíblia para estudo é de Jerusalém. Sabia que eu tenho ela aqui. Ela é tão boa que até a escola bíblica luterana utiliza ela, a luterana e a metodista utilizam a Bíblia de Jerusalém para os estudos deles, porque ela é a tradução mais próxima do original em língua portuguesa. Se a senhora quiser, a leitura dela às vezes é até um pouco chata, né? Porque, na verdade, a gente está lendo uma coisa que foi escrita em hebraico e em grego. Então, não é tão rebuscado como nossos livros, né? Por exemplo, com a linguagem rica, detalhista, não é. Mas é a melhor Bíblia para estudo. Depois dessa Bíblia aqui, Jerusalém, nós temos uma Bíblia Ave Maria para estudos, que é muito boa. As notas de rodapé, metade da página é nota explicativa. A Bíblia Ave Maria para estudo, é uma Bíblia grande, de capa de borracha, muito boa também. Agora, nós temos, mano, viu? O Leão está fazendo a propaganda aqui que nós temos na nossa livraria. Se alguém quiser aí, olha aí, ó, a Ave Maria da Júlia. Pois é, muito bem, Júlia. Essa Ave Maria aí tem uma linguagem bem acessível. Da irmã aí. Qual é a sua, irmã? É a preta mesmo. É a letra grande, é? Bem na frente. Abra seu microfone, por favor. Olha, ela já é escrita no palavreado de hoje, mas a letra dela não é tão grande, não. É igual a Ave Maria, viu? Porque a Ave Maria lançou uma Bíblia letra grande, né? Eu sei, eu tinha essa daí, Ave Maria. Letra grande, ótimo. Pois bom. E também nós temos, para o Brasil... Essa daqui é das Paulinas também, ó. Das Paulinas, ótimo. Pois muito bem. Mas essa para ela é diferente, né? Da Bíblia de Estudo ela é. Ela tem, Júlia, ela tem mais nota de rodapé. As notas de rodapé dessa de estudo, porque tinha uma aqui eu levei para a comunidade. Ela é muito... Isso. Isso. Só que são notas bem maiores, viu? Porque ela explica bem mesmo. São notas bem maiores. E é da comunidade Luz. Nós temos lá essas de estudo. Agora também, em português, oficialmente, a CNBB tem uma Bíblia, uma versão também oficial. Ela é muito boa, viu, gente? E é barata, é R$30, parece R$30, R$35. Olha só, né? Muito acessível, né, dona Zenha? Qual é ela? A pastoral? Não. Gente, o pessoal não gosta que ninguém fale mal de Bíblia. Eu vou falar só para vocês aqui, tá bom? Não compre a pastoral. A pastoral não é boa assim para estudo bíblico. A pastoral é boa para fazer uma catequese, para uma pregação, né? Quem está ali na... Mas se você quiser estudar mesmo, fazer uma exegese, um estudo pelo método histórico-crítico, a pastoral não ajuda porque
a pastoral, o que é a Bíblia pastoral? É uma tentativa de tornar a linguagem evangélica, a linguagem teológica, né, a escritura, mais próximo da realidade do pobre, daquela pessoa que tem dificuldade em entender termos teológicos mais difíceis. Só que reduziram muito, numa tentativa de explicar, fecharam algumas passagens que eram importantes para a compreensão bíblica, né? Então, a nível de, claro, não é simplesmente dizer que não presta, né? Não é isso, né? Toda a Bíblia tem seu sentido a partir do momento que você a utiliza para que ela realmente seja uma expressão de fé. Mas, do ponto de vista do estudo acadêmico, da análise exegética, a pastoral não é apropriada, tá bom? Embora seja uma Bíblia muito boa, mas não é apropriada. As mais apropriadas são a Bíblia de Jerusalém, a Ave Maria para estudos e a Bíblia da CNBB. Mas quem tiver a Bíblia pastoral pode usar tranquilo, não se preocupe não, viu? Tá bom? Eu uso a Jerusalém, Ótimo, muito bom. Uma pedra de estudo, né? da capa vermelha. O Leão está dizendo aqui que tem a pedra, mas... Essa é pastoral, né, Júlia? Essa pastoral. É uma Bíblia boa para a leitura diária, mas para o estudo Real pode apresentar algumas dificuldades. Ave Maria. Ave Maria é melhor. Muito bem. Pois então, ó, a Desoneide, Mileide, você quer falar? Paulo, a Bíblia que eu uso é a CNBB. Ah, sim, é muito boa. É, É a versão oficial em português, viu, da Bíblia. mas eu tenho a Ave Maria também. Ótimo. Muito bem. Mileide, você quer falar, Mileide? Só para mostrar a minha, professor. A minha é essa, da CNBB. Sim. Eu tenho uma e meu marido tem outra. Ótimo. Essa da CNBB, ela é a versão oficial da Bíblia para o Brasil, viu? Ela é boa. Para a igreja, tá bom? Ela é uma leitura boa, muito boa. Agora, é uma leitura para o dia a dia, né? Agora, quem quer mesmo virar doutor na Bíblia, como é o caso do Leão aqui, quer virar doutor em Bíblia, aí eu aconselho a Jerusalém e a Ave Maria de Estudo, mas essas Bíblias da CNBB são muito boas. Tá? E a protestante da CPPAD, parece que ela é traduzida do Almeida, que eles chamam de Almeidão, é uma grande Almeidão. É uma tradução boa, mas é muito antiga. Se eu não me engano, é do século XVII. Está muito longe da nova pesquisa, da nova arqueologia bíblica, né? Então, tem gente que diz, não, eu gosto de ler até a Bíblia evangélica. Não, pode ler, mas do ponto de vista das terminações teológicas, tem um certo prejuízo, né? Além dos acentos que eles dão dentro da doutrina própria da tradição reformista. Tá bom? Então, gente, vamos para a nossa Bíblia, então. Cada um pega a sua Bíblia aí que está pertinho. Vamos lembrar que a Bíblia tem muitos livros, né? A Bíblia é uma coleção de livros. Em grego, nós chamamos de biblos, né? Os livros, a coleção. Antes se dizia biblos, o livro. Aí ficou biblos. Né? O primeiro livro da Bíblia, que em português nós chamamos Gênesis, porque se fala das origens. Em hebraico é Bereshit, né? Porque começa sempre, o título é sempre a primeira palavra, né? A primeira palavra do Gênesis é no princípio, então em hebraico é Bereshit, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, a Bíblia se abre para nós com a grande revelação
daquilo que é próprio das operações da Santíssima Trindade. Então, quem é o Criador? É Deus. Quem é o ordenador? É o Espírito Santo. E quem é que define a criação? Quem é que faz a criação existir? É a palavra, o verbo. Então, nós já vemos no capítulo 1 do Gênesis, nós já podemos contemplar a primeira manifestação da Santíssima Trindade, né? Deus cria, o Espírito Santo ordena e o Verbo faz com que as coisas existam, né? Mas aí vocês podem perguntar, mas como é isso? São três... Porque para a Igreja Católica, para nós católicos, a Santíssima Trindade é um Deus em três pessoas. Vocês conseguem compreender isso? Né, nós chamamos as relações trinitárias. O que é que diferencia um do outro? É simplesmente as operações que eles realizam. Então, no seio da Trindade, nós temos um Deus que cria, um Espírito que é a emanação do amor do Pai e do Filho, que ordena a criação, e o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o bazar, né? Bazar é de vender roupa usada, não, viu, gente? É um termo hebraico, né? Bazar, que é a palavra criadora de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós abrimos a Bíblia com um semitismo, que diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não é que Deus criou o céu e depois a terra, não. Essa terminologia céu e terra é uma ideia semítica que quer dizer Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Criou todas as realidades. É um semitismo que a gente usa, é uma expressão idiomática, né? É uma forma de falar. Né? Deus criou todas as coisas. E ele diz assim, a terra ainda estava vazia, ainda estava vaga, não tinha nada. E as trevas cobriam o abismo. O que é o abismo? São as águas. Então, nós temos aqui duas realidades na Bíblia, logo no Gênesis. Nós temos uma realidade que é a criação e nós temos uma realidade que é a não criação, que são os abismos. A criação é a ordenação das coisas criadas. Deus cria e ordena, mas ele vai ordenar as coisas que ainda estão incriadas, que estão ainda em abismo, através de quê? Do Espírito Santo. O Espírito, o sopro de Deus, agitou a superfície das águas. Quer dizer, olha, nas águas nós podemos ver duas coisas. É uma alusão também que a gente tem que compreender. Para o cosmos criado, o que é o cosmos? É o universo ordenado. Nós temos as águas do abismo, que representam o caos primitivo. Então, na cabeça dos rabinos judeus que receberam essa revelação de Deus, Deus quis dizer para eles o seguinte: existe um mundo criado por Deus e ordenado pelo seu Espírito. Esse mundo é o mundo que vai superar aquele mundo que está em desordem, que está como um caos primitivo, que é representado pelas águas. Então, onde é que nós vamos rever essa passagem das águas como um caos primitivo? Quando o povo atravessar o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho é o maior fato histórico do povo de Israel. A gente vai ver mais na frente, viu? Eu só estou tentando explicar aqui para vocês o sentido da água, do caos primitivo. Então, quando o povo consegue atravessar o Mar Vermelho para a Terra da Liberdade, eles ali encontram uma manifestação plena da fé deles em Deus, porque o mar representava as águas do caos primitivo. Quando Jesus, lá nos evangelhos, Jesus vai rezar sozinho no monte, os seus discípulos entram no barco,
e vão para o mar. De repente, o que é que acontece na barquinha dos discípulos, dos apóstolos que estão sem Jesus? Tempestade. E volta-se as águas do caos primitivo, tentando afundar a barca de Pedro, que é a igreja. Aí vem Jesus em socorro, caminhando sobre as águas, e ordena novamente, através do Espírito Santo, Jesus ordena que a tempestade acabe, que o mar se acalme. Então, novamente, o Espírito de Deus colocou ordem no caos primitivo. Gente, existe uma teologia profunda por trás disso. Para nós, quantas vezes nós estamos totalmente com o coração envolvidos num caos, numa desordem, pensamentos, angústias, vontade de desistir, essas águas agitadas do coração que nos traem tantas vezes. Então, bem aqui a gente precisa pedir, ó Deus, ordena pelo teu Santo Espírito que volte a ordem e o equilíbrio para a minha vida, para o meu coração, e também para outras pessoas, gente, da nossa família, pessoas que o lar é um caos total, precisa do Espírito Santo ali, e a gente pode pedir, sabia? Que é um ensinamento para nós. Deus é aquele que está sempre transformando o caos em cosmos, a desordem em ordem, a morte em vida. Tá certo? É a mensagem já inicial do Gênesis. Ele abre de forma linda, né? Deus criou o céu e a terra. Quem é Deus? Deus é aquele que cria sempre e nunca vai parar de criar. Todos os dias de manhã, quando acordarmos, vamos lembrar que para a noite escura, o sono, as trevas que nos envolveram em sono, nós temos o amanhecer, que é a nova criação de Deus. Todo dia acordar e ver no amanhecer a nova criação de Deus. Deus colocando em ordem todas as coisas. A vida, o dia. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aprender a começar o dia sempre rezando, né? Vocês sabem a história do moedor de trigo, né? O pessoal diz, os antigos diziam que o primeiro trigo que é jogado na moenda, ele fica ali o dia todo, né? Porque ele vai moendo os outros, mas ele vai ficando. Se o primeiro trigo do nosso dia for uma oração de reverência e de súplica a Deus para que haja ordem e graça durante o dia, então aquela oração ela vai reverberar o dia todinho. Até a hora que a gente dormir de novo, aí no sono volta as trevas, sonhos ruins, às vezes angústia, tudo. De manhã, novamente, Deus refaz todas as coisas. Então, para o judeu é muito importante cantar isso, rezar, porque esse capítulo 1 do Gênesis, que é tão bonito, na verdade, ele não é uma história como muita gente quer dizer, principalmente nossos irmãos sem a doutrina teológica, os evangélicos, eles afirmam que Gênesis 1 é história, e Gênesis 1 não é história. Gênesis, capítulo 1, é um hino litúrgico de uma festa chamada Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação, quando o povo hebreu dedicava a Deus o princípio do dia e a libertação do povo, uma nova luz criada por Deus, a nova existência. Tá certo? E aí nós, passando adiante, versículo 3, começa as 10 palavras de Deus. Existem 10 palavras criadoras de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Qual foi a primeira obra criada por Deus? A luz. A luz. Tá certo? Por isso, se alguém quiser ir para a luz, tem a comunidade luz, viu? Lá no Mangueirinha, tá bom? Para quem quiser, viu, Laís? E demais companheiros aí, né? Então, Deus, com sua palavra, a palavra de Deus se chama bara, ou em algumas traduções, que é o hebraico, basa, né? A palavra criadora. Deus cria com sua palavra.
Em 10 palavras, Deus cria todas as coisas. Cria a natureza, cria a flora, a fauna, e como ápice da criação, Deus cria a sua obra-prima. Vocês sabem quem é a obra-prima? Vocês estão olhando para ela, né? Quem está com a tela aberta aí. Não sou só eu, não, viu? Mas a obra-prima somos nós. Nós somos a obra-prima de Deus, o quadro mais bonito. Sabe aquele quadro que a gente pinta assim, aquele desenho que a gente faz assim com amor? Vai fazer um desenho no aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, da minha namorada, do meu marido, da minha esposa. Aquele quadro, aquele desenho bem bonito que eu vou fazer, bem caprichado para ele sentir todo o meu amor, Deus fez em nós. Nós somos a obra-prima de Deus. Por isso, o homem e a mulher estão no centro da criação de Deus. Depois que Deus criou, através da sua palavra, todas as coisas, ele percebeu que faltava algo especial. Então, ele criou o homem e a mulher. O homem e a mulher. Aí, essas 10 palavras criadoras de Deus, depois de algum tempo, ela se transforma em outras 10 palavras, que são os 10 mandamentos. Quando o povo sai do Egito, Deus dá 10 mandamentos para eles, que é como se fosse assim, a partir de agora, nós vamos viver uma nova criação, já que a primeira foi corrompida pelo pecado. E dá a lei ao povo, para o povo viver as novas 10 palavras criadoras. Tá certo? Estão entendendo? Quando Deus cria o homem e a mulher... Oi, alguém quer falar? Mendes, quer falar? Oi, José, quer falar? José Carlos, você quer falar alguma coisa? Não. Não, ah, sim, tá certo. Então, aqui é o capítulo 1. Deus criou o homem e a mulher como centro da criação. Criou a lua, o sol, os astros, criou a natureza, criou os bichos, criou a cobra, que o pessoal diz, oh meu Deus, né? Criou a muriçoca, que ninguém sabe para que serve, né? Perturba tanta gente. Tudo é criação de Deus. Viu? Nada entrou na criação sem Deus saber, viu? Nem o sapinho, nada. Tudo foi criado. E, principalmente, quando tudo foi criado, a palavra de Deus diz assim, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, para quem, quando pega uma mordidinha da formiga de fogo, diz, ô, diabo de formiga danado que está me mordendo. Não sei para que dizer. Deus viu, tudo é muito bom. Na criação de Deus, tudo é muito bom. É tão bom que quando Jesus manda, a última ordem de Jesus para os apóstolos é assim, Jesus já está ressuscitado, e ele diz assim, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Então, você está pregando o evangelho a toda criatura, aí toda criatura não se resume só ao homem e à mulher, não é verdade? Pregar o evangelho como Santo Antônio. Santo Antônio foi pregar numa cidade, não tinha quem queria ouvir, ele foi para o lago, lá para o açude, pregou, os peixes tudinho vieram escutar a pregação dele. Pregar o evangelho quer dizer viver o evangelho diante de toda criatura, diante da natureza. Gente, olha, o terceiro documento do Papa Francisco, no seu pontificado ainda tão recente, foi o Laudato Si, que é louvado seja Senhor, que é o canto de São Francisco, tentando chamar as pessoas, os católicos, os cristãos do mundo inteiro, para uma profunda reflexão sobre a casa comum. Vocês sabem qual é a casa comum? É a terra onde nós vivemos. Então, como é que nós cristãos estamos diante da criação de Deus? Desmatando, queimando, poluindo, estragando água, estragando alimento, né? Destruindo a camada de ozônio. Quer dizer,
O capítulo 1 do Gênesis, ele daria para a gente fazer uma teologia profunda, porque ele abarca muitos aspectos da criação. E o centro deles, como eu disse para vocês, é a criação do homem e da mulher. O capítulo 1 é um hino litúrgico, lembra disso? É um hino cantado na liturgia da festa do Hanukkah. Não é simplesmente uma história. A Igreja Católica e as igrejas cristãs sérias sabem muito bem que o mundo não foi feito em 7 dias. Porque se foi feito em 7 dias, em qual dos dias nasceu aquele dinossauro que a coxa dele é 2 vezes o meu tamanho, que acharam os ossos dele? Vocês sabiam que nesse rio bem aqui, no Itapecuru, nesse Itapecuruzinho bem aqui, é ali subindo ali para a banda de Caxias, devido a estar ficando muito assoreado, né, o rio está baixando muito as margens, encontraram um esqueleto de uma preguiça de 2 metros, maior do que eu. Uma preguiça que viveu há milhares de anos antes das datações que nós temos de civilização. Então, nós temos, por exemplo, a Suzy, né, o esqueleto, né, da Suzy, que é um ancestral nosso, que viveu há 145 mil anos atrás. Então, a igreja não quer que as pessoas pensem que a criação se deu em 7 dias. O que representa os 7 dias? Eu já disse para vocês. O 7, a numerologia bíblica, ela tem um sentido também. O 7 representa uma obra perfeita, sagrada. O 7 representa que aquilo que foi realizado tem um sentido eterno. Então, os 7 dias da criação representam o tempo necessário para Deus criar de forma perfeita todas as coisas. Mas não são 7 eras geológicas, como alguns queriam dizer, e não são 7 épocas distintas. Isso aqui não é história, porque não havia pesquisa histórica na época. A história vai nascer muitos séculos depois. Isso aqui é um hino litúrgico usado pelas comunidades no templo, no segundo templo, né? Depois a gente vai ver essas histórias de quantos templos teve, tá bom? Tudo bem sobre o Gênesis 1? Dúvidas? Qual a festa da luz? Que mês era? Setembro? Acho que é. Nem lembro. Acho que é. Tudo bem, gente? Sônia. Tranquilo para mim, Paulo. Ótimo. N Shirley. E demais companheiros e companheiras. Vocês acham muito ruim interpretar a Bíblia dessa forma? Acham que é difícil, sim? Porque parece que tira o encanto da nossa catequese, né? Às vezes é doloroso, né, Júlia? Dói assim no coração. Oh, meu Deus, mas é uma história tão bonita. 7 dias Deus foi lá e criou tudo. Coitado, trabalhou tanto, né? E de repente Mas eu a gente vê assim. acredito que a beleza está aí, conhecer o verdadeiro sentido, né, dessa real criação, de como é que existe, que não, tudo tão belo, tudo tão bonito, aquela coisa, né? E aí a gente termina muitas vezes quando há um desengano, uma fraqueza, a gente já pula para o outro lado. Então, é isso que eu acredito e vejo de bom e melhor. É acreditar verdadeiramente nessa história, no que é o real, né? Nem tudo é tão assim, tão belo. Há suas coisas no real. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou Sim, gostando dessa forma. sim. E é isso. Porque muitas vezes a gente é necessário passar para o outro, né? Para que possa compreender como é que é o verdadeiro amor de Deus, a criação, as coisas. Mas eu estou gostando muito. Obrigado, N. Diga, Júlia. Pois é, porque é isso que diferencia, né? A gente sabe que não é viver por viver. Cada um tem uma missão,
sabe que tudo é honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nasce meramente por nascer, né? Que não fomos colocados no mundo, cada um tem algo especial a fazer no dia a dia, concretizar. É isso que nos torna diferentes. Sim, e também eu acho assim, também enriquece a nossa espiritualidade perceber que existe algo a mais do que a letra, né? Quer dizer, existe o espírito, né? As Sagradas Escrituras não se encerram na letra, né? Aqueles que tentam viver a letra pela letra, pois é, a letra mata, né? A Flávia está dizendo aqui, é verdade, né? A letra por si só, ela é vazia de sentido, né? E aquelas pessoas que levam a letra só pela letra, elas acabam caindo num buraco, porque a Bíblia mesmo, se não tiver as chaves de leitura, você não compreende. Então, por exemplo, qual é o sentido do Gênesis 1? Primeiro, é apresentar o mistério da revelação de Deus em um momento litúrgico em que o povo celebra a libertação. O povo estava escravo do jugo pagão, do rei Antíoco. Lá, isso vocês podem ver no livro dos Macabeus. E o povo está muito oprimido, sofrendo muito. Ele está praticamente sem poder praticar a sua cultura religiosa. Então, quando vem a grande libertação, a guerra de libertação, o povo celebra essa libertação fazendo uma dedicação do templo e celebrando a chamada Festa das Luzes. Quer dizer, Deus é o criador da luz, por isso que começa com a criação da luz. Mas para o povo é uma luz que traz um sentido de vida nova, né? Gente, qual é a grande dificuldade, né? Obrigado. A grande dificuldade é a liturgia, como é uma relação cíclica, quer dizer, ela termina e começa todos os anos, né? Então, muitas vezes, o fato de repetir faz com que nós percamos um pouco da essência do sentido místico dela. Chega ao ponto que parece que a gente não consegue mais ver a revelação de Deus. Por exemplo, nós temos missas, as celebrações pascais, né? E tem tanta gente que vai assim muito mais porque é quase um evento social do que propriamente poder ir ao encontro do mistério da fé que se faz presente no sacrifício do altar, né? E outros, quem estuda a Bíblia corre perigo também, corre o risco de se desencantar com a palavra, de tanto ali. Por isso você vê muita gente prega assim sem gosto já, mas o sentido é outro, porque ele tem que ser espiritual. A gente tem que achar por trás das letras o motivo pelo qual o texto foi querido por Deus para ser entregue ao coração dos homens e das mulheres, tá bom? E é um texto de profunda cura interior, viu, gente? Se vocês souberem rezar com esse texto, nessas situações de crise, situações dolorosas, situações de dúvida, situações de trevas, Gênesis 1 nos conduz novamente ao caminho do encontro com Deus, que cria por amor ordena e por amor manifesta a sua criação em nós. Tá bom? Muito bem. O capítulo 2 do Gênesis, nós falamos sobre, um outro relato, dessa vez fixado sobre sim, deixa eu só dizer uma coisa aqui, antes do 2. No Gênesis 1, se fala da criação dos astros, o Sol e a Lua e as estrelas. Olha, gente, quantos não são os cristãos que se apegam a essa questão de horóscopos? Né? Eu vou ver meu horóscopo hoje, aí o horóscopo diz, hoje você vai encontrar alguém muito especial. Todo dia a gente encontra gente especial, não encontra?
né? Hoje vai acontecer uma coisa que vai mudar a sua vida. Aí o pneu do carro furou. Ai, meu Deus do céu, né? O que será isso? Olha, vocês lembram, aqui, os mais antigos aqui comigo devem lembrar, aqui em Codó tinha um rapaz que ele tinha um programa de rádio muito famoso, que era o Chapéu de Couro. Ele tinha um programa na Rádio Eldorado. De manhã, minha mãe me acordava para ir para o colégio com ele batendo lá o chocalhozinho dele, é o zoada medonha, né? E o Chapéu de Couro, todos os programas dele, ele lia o horóscopo do dia. Aí, um dia ele falou para a gente na Renovação Carismática, nós tínhamos também programas lá na Rádio Dourado, né? E ele falou para nós assim, que os horóscopos, ele era cheio de revista lá, e na hora ali, ele lembrava do horóscopo, ele não tinha o que falar, lembrava, ele saía, a primeira que ele pegava, ele lia. Não queria nem saber se era do dia ou não, né? Então, se você acredita nisso, não é vontade de Deus que as estrelas determinem o caminho do nosso dia. O Sol e a Lua foram feitos com objetivos muito claros. Está lá no Gênesis, no capítulo... capítulo 1, no versículo... Sol e Lua, deixa eu dizer aqui. 14, que diz assim: o Sol foi feito para presidir o dia. Presidir, quer dizer, o Sol domina o dia. A Lua foi feita para presidir a noite. Você não vai ver Sol de noite, né? Embora você veja através do reflexo da Lua, né? Que a Lua não tem luz própria, né? Mas é a Lua. E as estrelas foram feitas para ajudar os luzeiros e também para que esse movimento do Sol e da Lua pudesse nos ajudar a fazer um calendário com as festas litúrgicas. Então, por exemplo, vocês gostam da Páscoa? Vocês já prestaram atenção que toda sexta-feira santa nós estamos sempre na lua cheia? Alguém já prestou atenção nisso? Não? Gente, porque são festas judaicas convertidas para o cristianismo, mas que seguem um calendário lunar. Então, toda sexta-feira santa... Ah, sim, Juliana, muito bem. Olha, Juliana disse que os pais dela já explicavam isso para ela. Toda Páscoa é celebrada sempre na lua cheia. E o primeiro dia não se passa a Semana Santa no escuro, verdade. Pode faltar luz, mas a lua cheia... E é lindo, né? A lua cheia da Semana Santa é uma coisa que me toca tanto. Quando eu olho para aquela lua, assim, as nuvens passando, aí eu penso, Jesus olhou para essa lua bem aqui. Os apóstolos olharam com sono danado, né? Mas olharam para essa lua bem aqui, desse jeito aqui, a lua cheia, e nós também podemos ter a graça de ver, né? Muito bonito isso, né? É lindo, né? Não é só o cariru e o peixe frito da Semana Santa, não. É lindo também olhar como a natureza manifesta o grande amor de Deus, né? Ouvir histórias, é lindo, né? Então, nada de horóscopo, viu, gente? A Bíblia está nos ensinando que os astros foram feitos para as festas litúrgicas, tá certo? O calendário que nós temos, o nosso calendário, ele é um calendário solar, mas ele também segue muito das noções da Lua. Por exemplo, um mês tem 4 luas. Durante o mês, você sempre vai ter a lua nova, a lua cheia, a crescente e a minguante, sempre. Terminou as fases da lua, terminou o mês. Então, para o judeu, a lua nova é sempre motivo de festa, quando a lua desaparece total do céu. Para eles, é um momento de festa. Para nós, é a lua cheia, por causa da Páscoa. Não é? Tá bom? Muito bem. Quem nasceu na lua cheia é feliz, né? E nas outras luas também, tudo é feliz, porque isso não interessa, não. O capítulo 2 do Gênesis vai falar sobre, agora, o centro da criação. O homem e a mulher. Gente, Deus não criou uma estrutura hierárquica para dizer que o homem tem alguma primazia sobre a mulher.
que seria de nós homens sem as mulheres? Eu amo as mulheres, sou fã número 1, né? Amo minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, minha sogra. Eu gosto tanto da minha sogra, se eu pudesse, eu tinha umas 2, 3 sogras. Mas é muito gente boa. Então, as mulheres são, na vida da gente, dos homens, não algo, um pendulicário da vida social, mas fazem parte de um processo de crescimento e de vida. Assim também devem ser os homens para as mulheres, um processo de criação de Deus para que a vida seja uma vida melhor, né? Porque Deus criou ambos para serem felizes juntos, né? Então, na história, os judeus que têm uma sociedade patriarcal, eles dizem que Deus criou primeiro um homem, tirando o homem do seio da terra, do barro, porque de onde Deus ia criar? Né? Criou o homem do seio da terra. Este homem criado do seio da terra veio a se chamar Adão, que esse nome ele é apenas uma derivação do nome Adama, que é vivente, significa vivente. Mas ao homem criado faltava algo para completar a criação, para o homem ser feliz. Então, o homem chama todos os animais, coloca nome em todos os animais, quer dizer, Deus submete a criação ao homem, porque é ele que dá o nome aos animais, mas ainda falta algo para completar a criação de Deus. E esse algo vai ser sonhado no coração de Deus para o homem. Por que eu uso esse termo sonhado? Porque Deus, para criar a mulher, Deus dá um sono ao homem, e do sono do homem, que é no sonho de felicidade, Deus tira do lado do homem, quer dizer, do lado. Ele não tira do pé, do osso do pé, da joaninha dele, né? Não tira de nenhuma outra parte, tira do lado. O que representa o lado? Representa um sentido de igualdade. Deus tira do lado do homem a mulher. E ele tira da costela. Aí também existe uma teologia por trás disso. A costela do homem representa força e também representa sentimento. Então, a mulher não nasce inferior ao homem, ela nasce igual, mas ela faz parte da estrutura dos sentimentos do homem, né? Essa é a lição que os escritores sagrados quiseram nos passar. Homem e mulher foram feitos por Deus para serem iguais e ambos receberam a missão comum de cuidar da criação de Deus. Aí ele diz assim, aí Deus faz tudo tão perfeito que ele criou o homem, colocou todos os animais sob a autoridade do homem, que ele deu nome a todos. Quando ele dá nome, significa que ele tem autoridade sobre eles. Mas percebeu que o homem estava meio deprimido, precisava de uma companhia igual a ele. Então Deus cria a mulher para poder conviver com o homem, e o homem, pela primeira vez, fala não dando nome, mas ele exclama com o coração e diz assim, versículo 23, capítulo 2, esta sim, quer dizer, por oposição a todos os animais que ele viu, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, que é o denominativo de Ava, que é que nós chamamos Eva, né? Mulher. Porque foi tirada do homem. E aí Deus, o Espírito Santo diz ao homem, por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher,
e eles se tornam uma só carne, ou seja, uma família. Então Deus fez o homem, fez a mulher, fez logo o casamento. Não esperou para depois, não, entenderam? Deus fez o homem, fez a mulher, e já foi logo casando os dois. Né? Por isso, Adão, tu deixa teu pai e tua mãe. Adão, coitado, não tinha nem... O pai era Deus, né? Nasceu do barro, né? Mas aproveitou, e Eva aproveitou também que Adão não tinha sogra, né? Para não perturbar. Me perdoe a brincadeira aí, né? Nada com eu amo a minha sogra. Viu? A Flávia está bem pertinho aqui. Então, Deus casou logo os dois. Assim começa a aventura humana na Terra. Então, lembrem bem, quando Deus criou todas as coisas em perfeição, Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos e formar uma família. Tá bom? Assim começa a criação, através dos elementos que foram ordenados para se chegar até o centro da criação, que é o homem e a mulher. Aí vocês podem perguntar, mas será que existiu mesmo um Adão, uma Eva? Claro que existiu. O nome Adão em hebraico, Adamá, quer dizer vivente, homem vivente. O nome Ava, que nós chamamos Eva, né, nós traduzimos para Eva, não é um nome próprio, mas é um nome comum, que quer dizer mulher. Então, na criação, a criação foi moldada através desse casal criado por Deus, e a igreja não acredita que nós sejamos simplesmente uma evolução, que nós não sejamos mera evolução de uma determinada classe, né, que são os primatas, né, como diz a ciência biológica, né, que o homem evoluiu de uma rede primata, né, dos hominídeos, e foi evoluindo em grupos humanos, e se separou de outros primatas, como, por exemplo, os chimpanzés, que são muito próximos de nós. A igreja não acredita nisso. Inclusive, houve um debate muito forte sobre o criacionismo e o evolucionismo. A igreja defende a teoria do criacionismo. Deus criou todas as coisas e pronto. Os biólogos, né, os geneticistas, né, trabalham com os genes, eles defendem a ideia de que houve um processo natural, uma seleção natural de espécies para chegar onde nós estamos hoje. Aí, no meio desse debate, um padre, um dos teólogos, perguntou para os cientistas o que foi determinante para que a criatura deixasse de ser algo para ser alguém. O que foi que determinou que esse ramo primata deixasse de ser um animal para ser uma pessoa racional? Porque, gente, o que nos diferencia do resto da criação é o nosso aparelho intelectual. Nós pensamos, os animais não pensam, os animais não raciocinam, os animais vivem por instinto. Então, por exemplo, uma abelha, ela faz hoje o que ela fazia já há milhões de anos atrás, e ela vai fazer até o último dia da existência. Um cachorro vai latir, você pode botar um cachorro para viver desde o nascimento dele, com uma família de gatos, mas o cachorro nunca vai miar, ele vai latir até o final. O único que é mais assim, um negócio assim meio estranho, é o papagaio, né, que imita a gente. O papagaio imita, e muitas vezes a gente pensa que ele fala mesmo, né, porque minha irmã, por exemplo, tem um papagaio, e quando ele está com fome, ele mesmo manda brasa mesmo, grita, chama, mãe, quero comer. Ele disse que quer comer não, né, mas chama mãe, né, mãe, chama lá, que é o negócio. Então, assim, mas é instinto. Nós não, nós temos sentimentos. Sabe por quê? Porque nós somos os únicos seres da criação que temos alma. O animal não tem alma. Nenhum animal tem alma. Tá certo?
nós somos os únicos seres dotados de alma, de imortalidade, de eternidade. Os animais não. Morreu, acabou. Então, o teólogo pergunta, o que foi que aconteceu e por que não acontece mais? Se nós somos primatas, e por que continua tendo grupos primatas que não se desenvolvem também? Aí a resposta que o cientista deu nesse debate ele diz assim, olha, mas nós não somos anjos caídos, nós somos criaturas que passam por evoluções. Bom, cada um acredita naquilo que a sua razão lhe leva. E nós, impulsionados pela graça do Espírito Santo, iluminados pela revelação de Deus, nós olhamos para a criação e vemos, Deus criou todas as coisas, mas ele criou de forma especial os seres humanos. E os demais seres da criação, eles estão aí para conviver com a gente, mas eles não pensam, eles não têm sentimentos, não têm alma. Tá certo? Então, houve uma separação. Bem aqui, houve uma hierarquização da criação. Homem e mulher com a família humana para um lado e os animais para o outro. O homem ainda, os seres humanos ainda trazem para dentro de casa os animais. Eles tentam domesticar, trazer para a vida doméstica os animais, dão nome de gente. Quem é que nunca teve um cachorro chamado Mike Tyson, né? Quem é que nunca teve um papagaio chamado Cora Coralina, né? Todo mundo traz para dentro de casa o gato. Minha mãe criou um gato chamado Romeu e outro Romão. Romeu e Romão. Né? Traz para dentro. Ele convive com a gente, come com a gente, dorme com a gente, mas ele é incapaz de dizer uma palavra. Ou de ter sentimento, ou de dizer, eu estou com uma preguiça danada. Não, né? O leão, né? O leão está aqui, né? Então, assim, sempre vai ser assim, dotado de razão, homem e mulher, porque são criaturas que ocupam sempre da criação de Deus. E Deus, na criação, quando fez o homem, fez a mulher, soprou sobre eles o Espírito Santo, que é o Espírito que nos dá a vida, que é o que nós respiramos, o ruá. Até na aula que vem, peço a vocês a gentileza de alguém me lembrar para explicar isso, tá bom? Pode ser que eu perca. Quando sopra em nós o Espírito Santo, o ruá, que é o vento em movimento, nós vivemos. Quando tira de nós o ruá, que é o Espírito, nós morremos. Nós não vivemos sem Espírito. Tá certo? Bom, minhas irmãs, meus irmãos, né? Alguma pergunta, algum comentário sobre esses 2 primeiros capítulos do Gênesis? Vocês foram convidados a ler, né? Eu espero que tenham lido, tá bom? Algum comentário? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu queria só dizer um detalhe, que bem quando fala da criação dos animais, aí quando estava falando, né? Só nós temos alma e espírito, nós. Né? Eu acredito também, mas tem um detalhe sobre os animais, porque Deus mesmo disse, você quando todo mundo ressuscitar, quando acabar tudo, né? Que ele disse. Lá no paraíso, a criança vai meter a mão na cova da serpente. Tudo. Eu acho que esses animais vão estar lá também. Tomara que esteja, né? Vai ficar mais bonito lá o céu, cheio de bichinho correndo, né? Porque ele mesmo já disse, né? Está lá escrito na palavra, né? Mas aquela visão de Isaías, do profeta Isaías, que fala sobre isso, ele está falando sobre o reino de Deus que ele já está falando no sentido escatológico. Quando o reino de Deus acontecer, não haverá mais morte. Mas aonde? No céu, não. No céu já não existe morte mesmo. Nós estamos falando aqui. Quando o homem superar todos os desafios do egoísmo, que geram morte, nós vamos viver aqui na Terra o paraíso. E o próprio Deus vai habitar conosco. Né? O profeta Isaías ele tem essa visão. E a criança vai meter a mão na toca da serpente, vai brincar com a serpente, não vai fazer mal. O boi vai comer feno com o leão, que não vai fazer mal, não vão brigar. Né? Mas é uma visão idílica, né, do paraíso. É novamente o paraíso do fim dos tempos. Muito bem. Obrigada.
De nada. Gente, vocês poderiam mostrar os rostinhos lindos de vocês para a gente registrar aqui na nossa aula? Muito bem, irmã. Vamos lá. E eu queria saber a autorização de vocês. Diana, tu não falou nada, Diana. Nosso debate aqui, o que é que tu acha? Libera o microfone. Eu queria saber porque nós não estávamos mais evoluindo, aí tu falou, eu não perguntei. Nós estamos desevoluindo. Pois é, porque paramos de evoluir. Nós estamos, esse vício em refrigerante está acabando com a humanidade da gente. Né? Muito bem, Oralane, Shirley. Juliana, você pode mostrar... Gente, eu queria pedir permissão para vocês para divulgar a nossa turma. Nós temos um site, temos Instagram. Não é para explorar a imagem de vocês, não. É para a gente poder também convidar pessoas, outras que queiram participar conosco, tá bom? Por mim, sem problema. Zé Carlos, aparece aí, meu bem. A Juliana, Sônia hoje está no celular do Pascoal, né? Mas... O problema é que eu estou aqui... já está certo. Em momentos procurando. Aqui a Flávia, minha esposa, o Leão aqui. Boa noite. Ao direito dos autorais. Eu não sei fazer print aqui com esse notebook. Minha gente, vai me tirar da foto. É mesmo. A Flávia está me excluindo, meu povo. Só porque eu falei. Vamos lá. Não dá para não. Depois da foto, a gente faz uma oração para terminar, viu? Minha gente. Olha, agora eu saí. A Flávia é toda atrapalhada para essas coisas. Vou tirar o imprimo aqui do Paraíba aqui. Muito bem. Flávia, fica mais para cá um pouquinho, Flávia. Senhora? Fica mais para cá um pouquinho. Gente, obrigado. O Zé Carlos não está na tela. Faz o print aí. É porque eu acho que o Zé Carlos está... Tirei, vai, Zé Carlos. Se mostra aí, meu irmão. Alguém entra no lugar do Zé. Mostra o rosto, Zé Carlos. Estou tentando conseguir, tentando e não estou conseguindo. Abre a câmera. Minha gente, a luta é grande. A luta é grande, companheiros. Na próxima, com certeza, eu vou aprender. Ótimo. Pois muito bem, gente, obrigado pela paciência. Nós nos vemos na próxima aula. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe do novo mundo que virá com o advento do reino, abençoe-nos Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma ótima semana a todos vocês. Espero encontrá-los na segunda que vem. Tá bom, gente? Amém. Amém. Sacar aí, Sonha Piqueiro. Vou tirar o print. Hoje não deu para mostrar